Olá! Seja bem-vindas, seja bem-vindo a mais um O que é o Espiritismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom poder estar com vocês num desses períodos do dia, levando através do canal Onda Espírita a doutrina espírita através do livro O que é o Espiritismo. Antes, porém, agradecer ao canal por me dar essa oportunidade de estar falando com vocês e aproveitando para convidá-los. Quem conhece, tem novidades. Quem não conhece, venha conhecer o canal Onda Espírita, todo direcionado à doutrina espírita. E também nós somos filantrópicos. E nós estamos aí nessa batalha, e o que nós tivermos de inscritos, de bônus que no futuro poderá haver, vamos reverter em cestas básicas na nossa casa, aonde a casa que eu digo assim é o nosso núcleo espírita, porque nós temos 300 e poucas famílias cadastradas e eles têm fome. Orar, trazer Jesus, trazer a doutrina, com o estômaguinho reforçado, é muito bom, né? Venha conhecer o canal, fica o convite. E nós estamos aqui falando do capítulo 13, vídeo 13, continuando o diálogo. O primeiro diálogo que nós falamos do livro que é o Espiritismo, ele é sobre o livro dos Espíritos. Isso é o quê? Coisas básicas, onde nós temos uma pessoa que se denomina o nome de crítico, conversando com Allan Kardec, e os dois estão trocando ideias. Lógico assim, sabe? Entre nós aqui, os brasileiros, tem umas farpas aí que explode, né? Mas Allan Kardec, é bom a gente se colocar, ele não era um homem... Antes de falar sobre isso, que era um homem, ele é um homem assertivo. Nós vamos falar que nós precisamos saber o que é assertividade e o que é agressividade. Então, assertividade, muitas pessoas confundem. Não, ele é gentil, bem-humorado, mas assertivo, na sua convicção. Então, é por isso que esse diálogo, às vezes, dá a impressão que estão se trocando os farpas, né? Mas, na realidade, são farpas no sentido de um não entender e o outro querendo compreender. Então, é interessante esse diálogo, mas todo baseado no livro dos Espíritos. Vamos dar uma continuidade? Então, onde nós paramos foi Kardec que respondeu para ele dizendo que o objetivo não era convencimento, era dele trazer informação. E se ele estava ali só apenas para ser convencido, não teria, vamos dizer assim, efeito algum aquela conversa. Aí o visitante vai responder para ele. O homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem que por isso seja louco. Porque ele citou, o Kardec falou sobre isso, não é? Porque ele sentiu que a pessoa estava ali, de uma certa forma, digamos assim, insinuando. Não é difícil você querer convencer uma pessoa que não quer ser convencido, né? Então, ficou como ele quis dizer, nós não vamos chegar a lugar nenhum, para que nós vamos continuar? Maravilha. Bom, então o visitante respondeu para ele nesse sentido. O homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem que por isso seja louco. Kardec responde, dizei logo, acreditais como muitos, que isto é moda que durará certo tempo, mas deveis convir que é um passatempo que, em alguns anos, tem conquistado milhões de partidários em todos os países. Que contra entre seus adeptos sábios de roda, de toda ordem, desculpa, eu vou repetir porque eu falei errado, em todos os países que contra entre seus adeptos, ou seja, que contra entre seus adeptos sábios de toda ordem, que se propaga de preferências nas classes mais esclarecidas, é mania singular que merece examinar. Então ele quis dizer que está em todos os lugares, mas há uma certa concentração nas classes mais esclarecidas. Eu estou falando isso no século XIX, né, gente? Então, para vocês entenderem, toda a preocupação de Kardec em levar para todos. Por isso que esse livro foi feito, o que é o Espiritismo, de uma maneira mais simples, aonde ele pegou pessoas que quiseram fazer uma entrevista com ele do povo,
para ele poder trazer mais. Ele tinha uma preocupação enorme de que toda a doutrina fosse para todas as classes. Mas aqui ele está tendo um diálogo para a pessoa poder entender sobre a doutrina, seus adeptos e que ela está indo. Não deixando que dentro da filosofia espírita, fora da caridade não há salvação, que é a essência, está os mais esclarecidos poder amparar e ajudar os que estão buscando esclarecimento. Isso é de suma importância. Tá aí a caridade não só material, mas sim a caridade de você ajudar a pessoa intelectualmente na compreensão, seja ela no seu estudo ou seja ela na busca do conhecimento da própria doutrina. Então aqui ele coloca assim: dizeis, tenho o visitante, tenho minhas ideias a respeito. É certo, porém, elas não se acham tão absolutamente firmadas, que não consinta em sacrificá-las à evidência. Disse-vos que tereis certo interesse em me convencer. Confesso-vos que tenciono publicar um livro em que me proponho demonstrar professo a minha opinião sobre o que considero um erro. E como esse livro deve produzir efeito, dando um golpe no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo, caso ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. Então ele quer colocar um livro, porque ele é um antagonista. Ele já, desde o primeiro que nós conversamos, ele já se declarou antagonista. Então ele quer publicar um livro, então ele está tentando dizer para o Kardec: me convença de novo, convença, para que eu não publique, porque pode ser que isso acabe, derrube o espiritismo. Kardec vai responder, né, gente? Eu sentiria que ficasseis privado do que vos pode proporcionar um livro que deve produzir tanto efeito. Como diz, não se prive disso. Vá em frente. Além disso, não tenho interesse algum em impedir a sua publicação. Ao contrário, desejo-lhe grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e anúncio. A nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Há muita gente que quer ver o prós e os contras. E a crítica faz aparecer a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não a procuravam aí. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz reclamo do que se quer combater. Reclamo, na palavra aqui, ele está dizendo como se fosse uma propaganda. E ele continua: a questão do espiritismo é, por outro lado, tão palpitante de interesse, choca a tal ponto a curiosidade que basta assinalá-la a atenção para que nasça o desejo de aprofundá-la. Então Kardec era convicto daquilo, porque você já imaginou quanta experiência ele vivenciou fazendo toda vamos dizer assim, a trajetória através dos médios, indo nos ceirões, buscando conhecimento através dos médios, conhecendo os médios, o tipo da psicografia, o tipo de espírito que se comunicava. Então, ele teve vamos dizer assim, uma bagagem grande de conhecimento. Por isso essa convicção, ele falar de uma maneira firme e até traz para nós um certo estímulo, porque ele vivenciou e ele fala com tanta certeza, com tanta fé, vamos dizer assim, que a gente fica até feliz, fala: meu Deus, como ele colocou isso, como ele vivenciou isso, como isso está dentro dele. É que muitas vezes eu falo, eu estou no espiritismo, mas eu também me pergunto, será que o espiritismo está dentro de mim? Olha como Kardec nos ensina a refletir sobre essa frase que eu acabei de dizer. Vamos continuar. Então, o visitante diz assim: então, no vosso entender, a crítica para nada serve, a opinião pública nada vale? Olha só, fala a verdade, né, gente? Às vezes a gente pega essas perguntinhas assim que, como diz assim, né, vai fundo. Kardec responde: não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram, ao aparecer, criticados, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Kardec, gente. Aí ele diz:
Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Então, não há situação, leitura, livros, uma crítica, porque vai permanecer. Olha o que ele coloca, Kardec, continuando, hein, gente? Ao nosso modo de ver, vosso livro não será mais que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos. E ele coloca, continuando, procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo. Como os que, não há muito, foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina e etc. Infelizmente, a gente tem isso até hoje. Esquecia-me, porém, que ieis tratar a questão ex professo, o que equivale a dizer que a estudaste sob todas as suas faces, que viste tudo o que se pode ver, leste tudo que sobre a matéria se tem escrito, analisaste e comparaste as diversas opiniões, que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos e consagrastes vigílias, em suma, que nada desprezastes para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu, se sois um homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Prestem atenção, gente. Eu acabei de falar para vocês dessa confiança do Kardec. Essa pessoa que está fazendo essa entrevista com ele, ela não tem noção da experiência que ele vivenciou. Ela não tem noção de quantas descobertas, que ele era um homem científico, método científico ele conseguiu. Como ele trouxe para nós a existência dos espíritos, como ele trouxe o mundo invisível para o nosso conhecimento, a lei da reencarnação. É uma vivência única e maravilhosa, por isso que ele é muito sério. Olha o que ele coloca para ele. Vocês viram a sabedoria com que Kardec coloca. De uma maneira não ofensiva, mas sim alertando até ele, ajudando a ele a refletir. Porque muitas vezes nós vamos pelo impulso da crítica. Porque, como ele falou, a crítica às vezes não é só de opinião pública, ela é pessoal. E muitas vezes as pessoas com a liderança, ela manipula para que aquela crítica se torne pública, de opinião pública. E Kardec coloca de uma maneira, de uma magnitude, de uma sabedoria maravilhosa. E continua Kardec falando: que juízo formareis de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado a pintura, se erigisse em censor de uma obra literária ou de um quadro? Olha o alerta que ele mesmo dá para essa pessoa. E ele continua: é de lógica elementar que o crítico conheça não superficialmente, mas a fundo aquilo que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara, categórica, baseada sobre os princípios da arte ou ciência a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo quando não conhecer esses princípios? Não tendo ideia da mecânica, podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina? Não. Pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, que aliás não conheceis, não pode ter mais valor que o que, nas condições acima, emitisseis sobre a aludida máquina. A cada passo sereis apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria verão logo que a desconheceis, donde concluirão que não sois um homem sério ou
que ages de má fé. Expondo-vos, portanto, a receber, quer num, quer noutro caso, desmentido pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio. Kardec se coloca de uma maneira em que faz a gente pensar. Porque muitas vezes nós adoramos criticar. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Nós adoramos apontar o dedo. Nós adoramos dizer eu sei. Ou nós adoramos dizer, bom, se foi feito sempre assim, para que vou mudar? Está certo. Mas Kardec não. Kardec nos traz essa oportunidade, nessa resposta, de nós pensarmos. Como nós vamos resolver algo sem conhecimento da causa? Ou sem conhecimento daquilo? Sem conhecimento está. Muitas vezes nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente quer resolver o problema de uma pessoa, sendo que a gente não sabe nem o que ela está passando? Apenas a gente vê o acontecimento, a gente aponta e a gente julga. É isso que é o Espiritismo. Quando a gente fala o que é o Espiritismo, é você pensar, é você passar pelo crivo da razão, é você refletir a cada situação, a cada passo, a cada situação da sua vida, no seu dia a dia, para que quando você for tomar uma atitude, mesmo aquela de você criticar, você saiba o que você está criticando, porque você não está só vendo aquilo que você quer ver, você está vendo um todo. A resposta do nosso crítico, nós vamos tê-la no nosso próximo encontro para o que é o Espiritismo. Um beijo no coração de todos e de todas, que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja.